Vamos continuar estudando os tipos de ordem de compra e de venda que o investidor dá para a sua corretora quando pretende comprar ou vender ações no mercado de capitais, na bolsa de valores ou no chamado mercado de balcão organizado. A ordem casada é aquela aonde o investidor define que pretende comprar uma determinada ação e vender outra que ele possui. Mas o negócio só será fechado se ele for concluído nas duas pontas. O investidor pode determinar qual que ele quer que seja cumprida primeiro. Compre se conseguir vender, ou venda se conseguir comprar. Mas na ordem casada, o negócio só é fechado se fechar nas duas pontas. Estas ordens que nós estamos vendo até o momento são ordens que envolvem apenas negociações à vista, que é o que normalmente é pedido nos concursos dos bancos públicos. Entretanto, nós temos uma ordem que envolve uma parte à vista e uma negociação num prazo futuro, que é a chamada ordem de financiamento. Na ordem de financiamento, o investidor determina a compra ou venda à vista e a venda ou compra no futuro da mesma ação. Vamos entender isso melhor. Na ordem de financiamento, o investidor, por exemplo, determina o seguinte: compre aquela ação, mas já revenda. Mas compre agora e revenda no futuro. Já tenha uma negociação garantida, porque ele vai já ganhar com o diferencial do preço que ele pagou naquele momento e do preço que ele fechou para uma negociação futura. Ou ele faz o seguinte: venda hoje, mas já feche uma recompra, uma compra no futuro. Claro que nesse segundo caso, ele estará pagando na compra futura um valor maior do que ele vendeu. Só que como ele só vai pagar mais na frente, naquele momento ele terá dinheiro. Nesse caso, o investidor pretende normalmente fazer o seguinte: utilizar as ações como uma forma de ganhar dinheiro emprestado. Na verdade, ele está fazendo um empréstimo no mercado, está vendendo para comprar de novo, pagando mais caro. Ele está praticamente dando pegando um empréstimo com as ações como garantia. Ele faz isso porque essa diferença é mais barata do que o empréstimo bancário e ele precisa do dinheiro para algum projeto, por exemplo, um investimento que ele considera que vai dar mais do que aquela diferença entre o que ele recebeu e o que ele terá que pagar. Então, resumidamente, a ordem de financiamento é uma ordem onde o investidor determina a compra à vista e a venda no futuro da mesma ação, ou a venda à vista e a compra no futuro da mesma ação. Ele está fazendo uma operação financeira utilizando o mercado de capitais. Como é uma operação que envolve uma transação à vista e uma transação num mercado futuro, é um tipo de ordem que normalmente não é pedida nas perguntas dos concursos dos bancos públicos que tratam das operações à vista no mercado de capitais. Pode eventualmente ser pedida numa pergunta que trate de derivativos, que é um assunto que nós vamos tratar posteriormente. E temos ainda, nas negociações à vista, a chamada ordem on-stop.
A ordem on-stop é aquela aonde o investidor determina o seguinte: a ordem será cumprida por um valor, por um preço igual ou pior do que o especificado. Como assim? Vamos entender melhor desdobrando. Temos a ordem on-stop de compra. Ora, uma ordem on-stop de compra será exercida, será cumprida por um valor igual ou pior do que o especificado. O que é pior? No caso da compra, é ser mais caro. Então, uma ordem on-stop de compra será por um valor igual ou maior do que o especificado pelo investidor. No caso da on-stop de venda, o que é pior na venda? É que seja mais barato. Então, a ordem on-stop de venda será executada por um valor igual ou menor do que o determinado. Certamente você está se perguntando, mas qual o objetivo do investidor ao definir um valor igual ou pior? Vamos então entender a lógica que está por trás deste raciocínio. Quando nós fazemos uma ordem on-stop de compra, ou seja, por um valor igual ou maior, o investidor faz esse tipo de ordem porque ele está entendendo ou avaliando que essa ação está se valorizando. Portanto, se ele comprar agora, mais na frente ele poderá revendê-la com lucro. Por isso é que é igual ou maior. Ele avalia que a partir deste valor para cima aponta uma tendência de valorização. Então, se chegar nesse valor, compra. Se passar desse valor, compra também, porque vai passar mais lá na frente. Se não passar desse valor, se ficar aqui embaixo, significa que não vai valorizar. E aí não me interessa como investidor, porque eu entendo que aquela ação não irá valorizar, não dá perspectiva de retorno no futuro. Essa é a lógica da on-stop de compra. Eu quero aproveitar um movimento de alta que eu entendo que é consistente. Vou pegá-lo no início e vender mais na frente. O raciocínio com a mesma lógica, no sentido inverso, funciona para a on-stop de venda. Quando o investidor dá uma ordem on-stop de venda, é porque ele está avaliando que esta ação está tendente a se desvalorizar. Por isso é que é um valor igual ou menor. Porque na avaliação do investidor, neste caso, ele pensa o seguinte: se chegar a esse valor é porque está desvalorizando. Então, vende. Se passar, vende também. Porque se não vender agora, mais na frente vai cair mais ainda, a minha perda será maior. Então, a ordem on-stop de venda, ela tem aquele objetivo de limitar uma perda ou evitá-la. Eu sei que se passar desse valor mínimo, a tendência é cair mais, eu vou acabar perdendo. Então, passou daqui, vende. Não conseguiu vender por aqui, já caiu, vende assim mesmo, porque se esperar vai cair mais. A minha perda será maior. Então, resumindo, numa ordem on-stop de compra, o investidor quer aproveitar um movimento consistente de alta. Ele acredita que a ação vai valorizar-se mais. Numa ordem on-stop de venda, o investidor está evitando o que ele entende que é um movimento consistente de baixa. Ele quer vender logo antes que a ação desvalorize mais ainda. Feita a ordem, encontra-se a outra parte e o negócio é fechado. E aí é necessário liquidar o negócio. Esta liquidação, ela se dá em dois momentos, em dois prazos. O primeiro momento é o chamado
Disponibilização dos títulos. A etapa, o momento de disponibilização. Disponibilizar significa transferir a custódia das ações para a CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é a Câmara de Liquidação que presta serviços à Bolsa e ao mercado de balcão de ações. Toda negociação com ações no Brasil é registrada na CBLC. Nós vimos isso em aula anterior, quando falamos dos sistemas de liquidação e custódia. As ações, muitas já ficam custodiadas na CBLC, mas elas podem ser custodiadas na corretora, na distribuidora, em um banco. Então, quando o investidor que possuía aquelas ações vende, ele tem 2 dias úteis após o fechamento do negócio, por isso é que é D+2, ele tem esse prazo de D+2, D, o dia em que o negócio foi fechado no pregão, mais 2 dias úteis, para transferir a custódia dos títulos para a CBLC com o status de disponível para transferência. Já chega na CBLC com aquela marcação de que aquela ação está disponível e está sendo negociada. E o segundo momento é a chamada liquidação financeira. A liquidação financeira é aquela etapa entrega contra pagamento. Tudo feito de forma eletrônica. O sistema da CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, transfere a titularidade para o comprador e transfere o valor, os recursos financeiros para o vendedor. Essa transferência é feita por meio das corretoras que representam os investidores envolvidos na negociação, comprador e vendedor. Então, em D+3 é feita a liquidação financeira. Então, por um exemplo, vamos supor que as ações foram negociadas e fechadas a negociação na segunda-feira. Imaginando que não tem nenhum feriado naquela semana, na quarta-feira, D+2, as ações têm que estar disponibilizadas na CBLC e na quinta-feira é finalizado. O vendedor recebe o dinheiro e o comprador recebe as ações, passam a fazer parte da sua aplicação, vão constar como sendo de sua titularidade. Os acionistas, aqueles que adquirem ações, possuem uma série de direitos. Eles têm o direito de participar dos lucros da empresa. Nós vamos ver a forma dessa participação. Eles têm o direito de participar na distribuição dos ativos da empresa se ela for liquidada. Aqui nós não estamos falando de liquidação por falência. É se a empresa em assembleia decide encerrar as atividades, paga todos os credores e sobram ativos, esses ativos são obrigatoriamente distribuídos entre os acionistas na proporção que eles possuem do capital. É um direito garantido por lei que os acionistas participem da distribuição dos ativos no caso de liquidação da empresa. É também direito dos acionistas poder fiscalizar a gestão dos negócios. Se ele colocou dinheiro na empresa, tem que poder fiscalizar o uso desse recurso. E o acionista possui preferência na aquisição de ações. Toda vez que uma empresa lança novas ações, os atuais acionistas possuem preferência na aquisição destas novas ações, na proporção que eles possuem atualmente do capital da empresa.